Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro no nosso canal História da Igreja com H. Deus abençoe a sua vida pessoal, familiar, ministerial, profissional e que continue falando ao nosso coração através desses nossos encontros. Hoje nós vamos falar sobre um outro personagem também muito importante na história da igreja. O nome dele era Irineu de Leão, não é? E como sempre fazemos, antes de nós falarmos do personagem, eu queria ler duas passagens da Escritura que estão relacionadas com este homem, né? Que podemos dizer assim que servem de referência para aquilo que ele nos deixou como legado. A primeira passagem está lá em João capítulo 1. Os versículos iniciais desse capítulo dizem assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. E o outro texto se encontra em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Também é um texto conhecido, não é? Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. Queridos, essas duas passagens dizem respeito ao que Irineu de Leão nos deixou, não é? Quando os apóstolos deixaram de existir, não é? E foram passando o seu legado para as futuras gerações, a história da igreja teve aquilo que nós conhecemos como os pais apostólicos, que não eram só pessoas e não eram pais dos apóstolos, né, mas porque eram uma geração de pessoas e também de documentos que abordaram problemas específicos. Depois nós tivemos os apologistas, aqueles que defenderam os cristãos de acusações, muitas delas que não tinham nem menor fundamento, não é? Mas aqueles que foram responsáveis por criar um alicerce da teologia cristã foram essas pessoas. Mas nós tivemos, entre esses que deram um alicerce para a teologia, nós temos esse personagem que é o chamado Irineu de Leão. Irineu de Leão é importante para nós porque ele dedicou boa parte do seu tempo para combater a influência de uma heresia chamada gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gnosis no grego é conhecimento e, entre outras coisas, os adeptos deste pensamento diziam que era possível alguém ser salvo tão somente através do conhecimento intelectual. E
Irineu de Leão escreve então uma das suas obras mais conhecidas, né, composta de 5 volumes, que era Contra as Heresias, ou Adverso a Hereses, não é? E ele refuta veementemente esse movimento, o gnosticismo, não é? E como ele faz isso? Ele faz, é claro, com base na Escritura, porque o texto de João fala que Jesus era o Verbo e aquele que é filho de Deus é aquele que crê em Cristo Jesus, ou seja, a salvação não é fruto dos nossos méritos e nem da nossa capacidade intelectual, mas fruto tão somente da graça salvadora de Cristo Jesus, né, por meio da fé em Cristo, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, não é? Então, ele demonstra, por exemplo, o caráter absurdo dos ensinamentos, né? Considerando, em boa parte, esses ensinamentos do gnosticismo como mitológicos, né? E pura imaginação. Né? Ele também fala que era falsa a alegação dos gnósticos que possuíam uma autoridade que remontava ao Senhor Jesus e aos seus apóstolos. E, é claro, ele refuta os ensinos, né, gnósticos com base nas Escrituras, né, ressaltando o caráter irracional que eles tinham de interpretação bíblica. Né? E ele afirma, por exemplo, a questão desse, olhando para esse dualismo gnóstico, não é? Ele afirma essa doutrina de Deus como Criador e Redentor, não é? Então, nessa luta contra o gnosticismo, Irineu de Leão desenvolveu a chamada teoria da recapitulação, não é? Que literalmente significa reencabeçar ou fornecer uma nova cabeça. Não é? Ele dizia que a encarnação iniciou esse processo de inversão da corrupção do pecado, ou seja, a raça humana inteira, não é? Nasce de novo na encarnação. Com a encarnação, a humanidade recebe uma nova cabeça, uma nova fonte, origem ou base da existência, que não é caída. Não é? Então, assim, inverte a queda de Adão. Portanto, para ele, aquele que participa da nova humanidade de Cristo pelo arrependimento, pela fé, experimenta uma transformação que o torna participante da natureza divina, é claro que não sendo divino, né? E essa ideia ficou conhecida como a divinização ou deificação. Eu gosto muito de falar de Irineu de Leão por conta dessa luta para combater esse movimento gnóstico, né? Imagina só, pessoas vivendo no 2º século, ou seja, próximos à era dos apóstolos, e já afirmando que era nascendo esses movimentos dentro da igreja, inclusive pessoas acreditando nessas coisas, dizendo que era possível adquirir a salvação por meio do conhecimento intelectual. E Deus levanta Irineu de Leão, né, que viveu no 2º século, nasceu no ano 130, morreu no ano 200, para combater esse movimento e, claro, tendo como base as Escrituras. Eu usei o texto também de Pedro para dizer que a gente tem que estar sempre preparado para responder à razão da esperança que há em nós. Não é? Agora, ele diz no texto, né, a gente sempre fala o versículo 15, mas nunca fala o versículo 16. Mas devemos responder com mansidão, para que as pessoas sejam envergonhadas, né, ao tentar nos difamar, ao tentar nos ofender. Então, Irineu de Leão é um personagem muito importante para a história da igreja, porque logo que esse movimento estava nascendo, né, no 1º século ele era meio incipiente, né? Haja visto João ter escrito o seu evangelho também falando que, usando muito o verbo crer, não é?
cerca de 79 vezes aparece no Evangelho de João, justamente para mostrar que é preciso crer em Jesus para ter a salvação e que a fé também é um dom de Deus, não é? E então João fala claramente que é preciso combater essa ideia, não é? E ele usa o Evangelho para mostrar que a salvação obtém aquele que é nascido do alto, e foi isso justamente que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. E aqui Irineu, baseado na Escritura, combate veementemente também esse movimento herético do segundo século. Agora, o que isso serve para nós hoje? Eu queria deixar, como sempre faço nesses nossos encontros, 3 aplicações, pegando o exemplo de Irineu de Leão e colocando para nós hoje. Primeira aplicação é o conhecimento da palavra de Deus. Não é claro dizendo que o conhecimento pode nos salvar, mas precisamos conhecer a palavra de Deus para estarmos preparados para responder à esperança que há em nós. Então a gente precisa passar tempo lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse certa feita que precisamos examinar as Escrituras. Que aquelas pessoas daquela época pecavam porque desconheciam as Escrituras, ou seja, não conhecer a Bíblia é pecado. E examinar não é só ler, não é? Você vai numa consulta médica e você, se o médico só olhar para você e der uma receita, se você for que nem eu nunca mais volto naquele médico. Examinar é passar tempo, olhar, ler, meditar na palavra de Deus. E assim a gente vai conhecer mais ao nosso Deus, ao nosso Salvador e nos conhecer também, não é? Então precisamos ter conhecimento da palavra. Segundo, é fidelidade à palavra de Deus. Não é? A gente tem que usar a palavra de Deus para servir de contra-argumentação contra essas heresias que se apresentam hoje em dia. E a outra é fundamentação. Não é? Ao invés de nós ficarmos, eu sempre ensino para alunos, não é, quando estou lecionando, que a gente não deve ficar batendo boca com as pessoas. A gente tem que ter o texto da Escritura na nossa mente e usar a Bíblia como fundamento. Porque senão é só a palavra dele contra a nossa. Mas a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar com a palavra. Então a gente tem que ter para os nossos argumentos fundamentação bíblica e não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas o que Deus diz na sua palavra. Tá? Então, faça isso na sua vida. Foi isso que Irineu fez. Irineu não foi combater o gnosticismo com aquilo que ele pensava, com aquilo que ele achava. Ele pegou o texto das Escrituras, como esse que nós lemos, João capítulo 1, versículo 1 a 11, dizendo, olha, o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele fala que aquele que é filho de Deus é aquele que crê no nome do Senhor, não é aquele que tem um conhecimento intelectual. Bom, então, fidelidade à palavra, conhecimento da palavra e fundamentação. Fundamentação bíblica para combater os gnósticos, entre aspas, do nosso presente momento. Que Deus use a nossa vida e que o exemplo de Irineu de Leão possa também nos motivar a fazer essas aplicações na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, bondoso e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo exemplo deixado por mais um homem de Deus, Irineu de Leão, que foi usado pelo Senhor para combater essa heresia, o gnosticismo, que afirmava que é possível alguém ser salvo somente pelo conhecimento intelectual. Deus, a salvação só vem pela obra de Cristo Jesus. E a fé também é um dom de Deus, o arrependimento é um dom de Deus. Ou seja, a salvação começa e somente vem da parte do Senhor, porque a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a termos argumentos bíblicos para defender aquilo que nós cremos. Ajuda-nos a sermos fiéis à palavra do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a dedicar tempo para conhecer mais a Tua palavra, para não nos deixarmos levar por esses falsos profetas da modernidade. E ajuda-nos para que possamos seguir o exemplo de Cristo Jesus,
também deixado através do exemplo na vida de Irineu de Leão. Nós agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe e nos vemos no nosso próximo encontro falando da história da igreja com H. Deus abençoe e fiquem com Deus. Um forte abraço.